Tá bom, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu vou conversar aqui com a doutora Neliana, sobre entrevista motivacional, né? A gente se encontrou já faz alguns anos, praticamente 10 anos aí que eu fiz minha formação com a Neliana em entrevista motivacional. Eu convidei ela para a gente conversar um pouquinho, agradeço aí a disponibilidade. Eliana, e eu queria começar esse nosso bate-papo aqui um pouco com a sua apresentação, mas também perguntando para você como é que foi lá no começo, né? De onde que veio essa questão, a busca, né, pela entrevista motivacional, que angústia que você tinha naquele momento e como é que você foi construindo aí a sua carreira, né? Foi agregando a entrevista motivacional, o que você sentiu que ela trouxe aí para sua atuação profissional? Se puder contar um pouquinho para a gente. Claro, é uma honra, é um prazer muito grande, João, estar participando desse momento com você. João foi um dos primeiros alunos do curso de formação aqui no Brasil e é muito bom saber que você está levando à frente a entrevista motivacional com o teu interesse e tua dedicação. Bom, entrevista motivacional surge na minha vida quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, né? Meu tema de estudo de mestrado era motivação para o tratamento em alcoolistas, e naquela ocasião tinha uma vertente grande das TCCs, mas eu sempre achava que a TCC não respondia toda a questão, né? Assim, a TCC vai ajudar muito a pessoa no como mudar, mas a pessoa já precisa estar motivada, engajada. A partir daí eu fui estudar a entrevista motivacional. E na ocasião era a primeira edição do livro do Miller e do Honig, que estava totalmente pautada para o transtorno por uso de substâncias, né? Então, fui estudar muito, fui validar escalas que avaliavam a motivação, e nesses estudos eu tive a oportunidade de fazer um programa internacional, onde eu podia visitar vários centros nos Estados Unidos, e eu lembro que no programa a gente podia escolher alguns centros, e propositadamente eu escolhi o centro do Di Clemente, que trabalhava com o modelo transteórico, trabalha, né? E o centro do Miller, e conhecendo essas duas vertentes, eu pude perceber a diferença muito grande entre elas, porque as pessoas acham que entrevista motivacional é o modelo transteórico, né? E não é. O modelo transteórico é uma escola de psicoterapia. Entrevista motivacional é um estilo de aconselhamento, é uma abordagem, é uma forma de você se comunicar, e por isso ela pode ser utilizada por qualquer profissional. A partir daí, eu fui convidada para participar de um ensaio clínico. Na ocasião, eles estavam, ao redor dos anos 2000, eles estavam recrutando profissionais que já tinham conhecimento na área, que tinham experiência clínica para participar desse ensaio clínico. E aí eu falo que depois desse ensaio clínico que eu participei, minha vida mudou totalmente. Porque eu achava que eu sabia entrevista motivacional. Depois que eu vi na prática, eu falei, nossa, só sei que nada sei. E aí É, a aprender me encantou. É, nossa, você falou agora dessa questão, né? Achava que sabia, eu acho que essa é uma dificuldade. Acho que tem dois pontos, né, que você colocou. O primeiro é esse, né, de que a gente, eu acho que nas nossas formações de profissional de saúde em geral, a gente aprende muito essa questão do que fazer, né, nesse ponto aí. Depois que a pessoa quer fazer, eu tenho as orientações para dar para ela. Mas a gente tem essa dificuldade do como, como ajudar a pessoa a caminhar até esse. Não, agora eu quero fazer. Me ajuda, doutor, me ajuda, nutricionista, me ajuda, né, profissional. E a gente fica nessa angústia, nessa frustração até, né, de como é que coloca a pessoa nesse lugar aí. E outra coisa é isso aí, né, de que eu também, quando eu entrei em contato com a entrevista motivacional, eu fui ler livros, né, e tal, mas realmente essa dificuldade de como colocar na prática, né? Então, se você puder falar um pouquinho dessas duas coisas aí, né, dessa questão do como é que a entrevista motivacional pode ajudar a
a trazer a pessoa até esse momento do quero fazer, e também como é que é essa parte, né, de depois que a gente conhece a entrevista motivacional, como é que a gente realmente aprende e consegue colocar na prática e realmente fazer a pessoa chegar nesse ponto de quero embarcar no tratamento. Isso. Acho que são 2 temas bons para a gente conversar, né, João? Primeiro porque, assim, as pessoas que nos procuram, elas nos procuram porque elas não estão conseguindo fazer a mudança, né? 20 a 30% são aquelas pessoas mais disciplinadas que nos procuram e que daí você vai no como fazer e elas mudam, fácil. Mas os Sim, outros 70% são aqueles que são resistentes, né? Que, e eles querem mudar, mas não conseguem mudar, ou às vezes nem querem mudar, né? Então, aí o Miller vem trazendo a fala de que precisamos iniciar pelas ambivalências, né? Assim, o entrevistador começa pela ambivalência para terminar na mudança comportamental. Claro que para chegar na mudança comportamental da ambivalência na mudança comportamental tem todo uma metodologia por trás, né? Mas assim, resumidamente, entrevista motivacional vai começar trabalhando com as ambivalências, né? Por que ambivalência? Porque ambivalência é uma energia, né? Por muitos anos, principalmente no transtorno por uso de substâncias, o cliente que estava ambivalente ou negando, muito pautado no lado positivo do uso, o tratamento tinha uma postura, não temos o que fazer, né? E o Miller sim, vem falar assim, é o contrário, são essas pessoas que nós precisamos ajudar, porque eles não estão conseguindo fazer as mudanças sozinhos, né? E tem uma energia ali que estagna, porque o que que acontece? A ambivalência, o que que é ambivalência? É a confluência das motivações positivas e negativas. E nesse encontro, é como se fosse a água de 2 rios, né? Bate, tem uma sim, potência, tem uma energia, mas se não trabalhada, a pessoa fica estagnada, e isso faz com que a pessoa adoeça. Tem pessoas que ficam estagnadas por anos, décadas da vida, né? O sim, profissional, quando consegue entender essa energia, porque a mesma energia que adoece é a energia que move. Quando a gente consegue ter esse olhar e modelar, ajudar a modelar essa energia para que o cliente consiga se empoderar e tomar uma decisão, isso é entrevista motivacional. sim. E a decisão que o cliente consegue tomar, né, João? Não a decisão que nós gostaríamos que ele tomasse. Sim, sim. Porque a gente também acredita que a partir do momento que a pessoa vai tomando pequenas decisões, tomando pequenos passos, isso vai aumentando o senso de autoeficácia dela, vai empoderando, e a partir daí ela vai caminhando em direção à mudança do tratamento. Outro ponto que você colocou foi a questão da prática, né? A entrevista motivacional atualmente está na sua 4ª edição. E eu tenho a grata, né, oportunidade de dizer que até o final do ano a 4ª edição finalmente vai sair publicada aqui no Brasil, João. Depois de muito batalhar, a gente É, conseguiu trazer pela ArtMed, já que bom. revisei até, né, já fiz a revisão técnica da tradução, então até o final do ano sai a 4ª edição. E muitos alunos perguntam, mas Eliana, por que que muda tanto, né? Por que que está na É, 4ª edição? Justamente por isso, né? Porque a primeira edição eu falo que é um livro de cabeceira, não representa, representa o start do que era a entrevista motivacional, mas eles foram rebuscando, e ensaios clínicos é um modelo que vai sendo estudado e revisado, então hoje a 4ª edição ela se assemelha muito à prática, tem muitos exemplos, né, tem muitas vinhetas, até o livro ele tem um tamanho menor, né? Por quê? Porque hoje as pessoas são muito visuais, elas não querem ler tanto, infelizmente, o que é uma pena. Mas, sim, assim, entrevista motivacional vai conversando com as mudanças da humanidade. E o próprio Miller e o Roenick falam, a hora que a gente não estiver mais aqui, vocês vão continuar fazendo os estudos e vai continuar mudando, porque o ser humano muda muito, né? Faz sim, parte é, da nossa humanidade, né? sim, sim. É uma coisa que eu acho bem interessante, né? Eu acho que um dos primeiros dos livros que eu li
não sei se foi o Miller ou o Rony que ele coloca que eles, quando eles estavam criando lá a entrevista motivacional, falaram para eles, ó, vocês precisam dar um nome para essa abordagem e patentear, né? Não sei se é assim que fala, né? Mas meio Isso. patentear. E eu achei muito bonito da parte deles, porque eles falam, não, a gente não quer patentear, nada assim, a gente quer que isso aqui seja das pessoas, que as pessoas peguem, usem e aprimorem e a coisa vai. Então, acho que assim eu acho muito bonito o quanto que eles colocam, tem o espírito, né, da entrevista motivacional, de parceria, né, de toda essa parte, assim, e como eles colocam realmente na prática, né, eles vivem isso, né, eu acho muito bonito essa parte, porque não foi uma coisa que eles quiseram criar para eles, para ganhar dinheiro e tal, é uma coisa que eles Porque criaram isso faz pensando, parte, né? e isso faz parte da essência da entrevista motivacional, né? Exato. Porque quando você apreende essa metodologia, esse estilo de comunicação, você se torna assim, né? Por quê? Isso. Porque conversa sobre mudança acontecem com a tua namorada, com a tua esposa, com a tua mãe, com o teu pai, com os teus filhos, com os teus amigos. E a partir do momento que você vê que isso funciona no teu ambiente profissional, você vai se valer também dessas estratégias no teu ambiente profissional. E a vida fica mais leve, João, né? É, é. Porque a gente também consegue separar assim até onde eu posso ir, até daqui para frente é da alçada do outro, né? Eu não vou conseguir fazer o outro mudar, eu posso fazer o outro se autoavaliar e chegar às conclusões que são melhores para ele, né? E isso É. motiva. É. Eu acho que isso tem um impacto no profissional, né? Que usa e vai tendo uma prática muito mais, não sei se relaxado, tranquilo, mas menos desse lugar da frustração, né? De falar, eu não estou conseguindo fazer, né? Ele entende que tem uma parte que é minha, mas tem uma parte muito grande que é do paciente, do cliente, que eu estou ali para ajudar, mas quem vai decidir até onde vai caminhar é o cliente mesmo, É o né? cliente. É. Isso tira um pouco o peso dos ombros, né? A entrevista motivacional trabalha com a mudança comportamental por tarefas, né? Então, o que seriam as tarefas? A primeira é engajamento, que é a conexão, o vínculo terapêutico, depois vem o foco, que está ligado à ambivalência. A ambivalência é algo muito subjetivo, né? Muito particular, né? Por exemplo, esse final de semana eu estava dando um curso de formação para uma turma do módulo intermediário, e surgiu um caso onde a busca dele por tratamento era para parar de fumar. Só que, no decorrer da sessão, a gente vai vendo que não é parar de fumar, é não sentir ansiedade, né? Ele fumava para não sentir ansiedade. E se ele parasse de fumar, ele ia ficar muito ansioso, então ele não consegue parar de fumar. Então, a ambivalência é você ler nas entrelinhas, né? Assim, tem um motivo, eu vou buscar uma nutri para fazer uma dieta, eu vou buscar um psiquiatra porque eu estou depressivo, mas o que está por trás? É isso que move, né? Então, isso é o foco. Depois, a terceira tarefa é a evocação, onde a gente entra com a parte estratégica, evocar da pessoa as habilidades, os desejos, as razões, as necessidades para ela mudar, para, por fim, chegar ao planejamento. O que é o planejamento? É o passo a passo. O que a pessoa vai fazer? O que na prática a gente vê numa abordagem mais prescritiva? Os profissionais começam pelo planejamento, Uhum, sim. né? Conhece o cliente em 15, 20 minutos e aí já começa a fazer o planejamento sem nem saber a fundo qual é a real causa ali, né? E o que os autores vêm falar não existe entrevista motivacional sem engajamento, foco e vocação. Agora, sem planejamento, existe. Por quê? Porque se você engajou, se tem o foco e se você evocou direitinho o planejamento, o cliente diz, o paciente diz, né? Você Uhum. vai entrar colocando um ou outro direcionamento ali, mas a resposta está nele. É, é, eu costumo dizer, né, para alguns alunos, e tal, que os clientes que chegam para a gente são justamente esses que estão, né, nesse pedaço aí, né, sem o foco, né, com ambivalência, porque a pessoa que já decidiu que vai mudar, ela nem chega no consultório, ela conversa com um amigo, ela, né, ou às vezes ela chega, vai em uma consulta, recebe orientação e ela se vira, ela toca a vida, né?
O que realmente o Exatamente. nosso trabalho realmente é com essa pessoa que está nesse passo anterior. É ela que não consegue, né, engajar, não consegue abraçar o tratamento aí. E mudar é complexo, né, João? Às vezes Sim. a gente banaliza, né? Ah, basta fazer, né? Uhum. Não é simples, mudança é algo muito complexo, né? É, eu sempre falo, né, assim, para de fumar, não é tão fácil assim, a síndrome de abstinência é terrível, o hábito que a pessoa deixa, a vida que ela vai ter que mudar, não é algo tão simples, e ela sabe que ela, parando de fumar, ela vai ter uma vida muito melhor, não é só uma questão de informação, né? Então, Uhum. basta você pensar, uma pessoa que é saudável e descobre um diagnóstico de câncer, uma pessoa que é saudável descobre um diagnóstico de diabetes. A vida vai mudar muito. E isso Uhum. não pode ser É, banalizado. É difícil essa é, mudança. é. Eu acho que a gente trata um pouco essa mudança, um pouco como mudar um móvel de lugar, né? Mas na verdade Isso. é quebrar a casa toda e mudar o encanamento, fiação, as paredes de lugar. É muito mais por aí a mudança, né? Perfeito. É. E agora você fez uma reflexão que é chamada de analogia, João. É, Né, na é, entrevista motivacional, nós fazemos as reflexões, né? E quando você sim, dá um dito popular ou uma figura, né, para que a pessoa compreenda, né, essa é uma das estratégias da entrevista motivacional e que funciona muito bem. A pessoa entende, fica é, lúdico. fica lúdico. E fica imagem, né? Tem a imagem da coisa concreta, assim. Legal. É, Lili, eu queria que você contasse um pouco dessa sua parte também da parte de formadora, né? Que você, Uhum. quando, ó, vou contar dos bastidores aqui. Quando eu fui procurar cursos de entrevista motivacional, eu joguei lá, existe, né? Procurei na internet, naquela época ainda era só o Google que a gente tinha, não tinha a IA, né? Então joguei lá no Google, né? Formadores, mentores, né? Então, e eu procurei, eu achei três pessoas aqui no Brasil, entrei em contato com as três. Mas era só você que dava o curso aí, que estava associada lá ao Mint, né? Que era formada, chancelada. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa parte, né? Como funciona essa parte da estrutura no mundo, assim, né? Como foi a sua formação? Conta um pouquinho dessa Claro, parte também. claro. Ótimo, obrigada por perguntar. A minha formação acabou sendo um pouquinho diferente porque eu participei desse ensaio clínico. Então, é como se nesse ensaio clínico, a formação do entrevistador motivacional ela é feita por módulos. Tem o módulo básico, intermediário e avançado. O básico, a gente aprende a metodologia PA, né? Que é a forma como você se comunica. Perguntas abertas, afirmação, reflexão, resumo, oferecimento de informações e conselhos, sempre numa relação de duas estratégias para cada uma pergunta. A ideia é que você faça menos perguntas e use mais as estratégias evocativas. Falando assim, as pessoas falam, mas isso é fácil fazer. Não é, né? Assim, é desafiador, Uhum. né? Eu falo que entrevista motivacional te convida a fazer o básico do básico, porque a gente vai rebuscando tanto que chega uma hora que você fala assim, nossa, fazer o básico é difícil, né? E o Uhum. básico o que que é? Escutar, sem interpretar, sem inferir, né? Eu falo que a nossa atuação é quase que cirúrgica. Você fala pouco, mas fala certeiro. E para falar certeiro, você precisa escutar muito. E quando você escuta muito, o outro se sente acolhido, diminui a defesa, ele engaja mais. E quando você fala pouco, mas fala certeiro. Então, essa é a estrutura do básico. Intermediário, uma vez que você já tem essa habilidade de comunicação, o intermediário é trabalhar nas tarefas para a mudança. Isso que eu falei um pouco de como você desenha a intervenção, no engajamento, foco, evocação, planejamento. E as estratégias, entrevista motivacional tem várias estratégias, né? Uma delas é a famosa balança decisória, né? Que as pessoas falam Uhum. assim, ah, isso é entrevista motivacional. É uma das técnicas que a gente usa, mas se você não tiver a postura, ou se ela não tiver acoplada numa das tarefas, isso pode virar um obstáculo à comunicação. Então, é extremamente importante o profissional saber que momento usar cada estratégia.
E depois o módulo avançado, aí é o que coroa tudo isso. A gente vai trabalhar a postura do profissional, que é baseada no espírito. Nós usamos o acrônimo PIS. P de parceria, A de aceitação, C de compaixão e E de empoderamento. Empoderamento do outro, da pessoa, do nosso Sim. cliente, né? Então, essa basicamente é a formação do entrevistador motivacional. Eu fiz a minha formação toda pelo MINT. O MINT é uma organização que congrega profissionais no mundo todo, né? Depois que você faz essa formação, tem o que eles chamam de TNT, que é Training to New Trainers, né? Treinando novos treinadores. Essa formação, sim, aí a ideia é que você faça no centro ou do Miller ou do Honig, né? E a partir do momento que você faz essa formação, aí sim você está capacitado a dar formações também pelo MINT. Tanto é que todos os meus cursos estão lá na agenda do MINT, né? O MINT é um site onde você tem acesso a artigos, revistas, vídeos e a agenda dos cursos que acontecem no mundo todo, né? Recentemente, como a entrevista motivacional vem se reciclando e mudando, eles também fizeram uma formação, tanto para profissionais que atendem na entrevista motivacional, como para os treinadores. E aí, em 2023, eu fiz a minha certificação para treinamento, né, onde eles avaliam uma aula, né? No caso, quem dá treinamento, eles avaliam a aula, dão um feedback, aonde você pode melhorar, o que você pode fazer. É muito bacana isso, né? Assim, essa troca que existe no Mint, né? Isso que você falou, que eles não querem patentear, a gente faz essas certificações com prazer, por quê? Porque você sabe que você vai ter uma ajuda no teu dia a dia. Por exemplo, na pandemia, quando todo mundo ficou em isolamento, eles fizeram uma força-tarefa para treinar todo mundo para atender online, clinicamente, para dar os cursos online, né? Legal. Então, isso é muito bacana, porque a gente se ajuda, né? O tempo Uhum. todo se ajuda. E foi assim que eu fui fazendo a minha formação, e espero não parar também, não. Infelizmente, no Brasil, né, você falou que na ocasião que você fez o curso comigo eram 3 profissionais que tinham essa formação completa, né? Hoje temos 5, é pouco, né? Nossa, No foi Brasil, no pouco. tamanho que é o nosso país, é Uhum. muito pouco, né? Então, assim, é com muito orgulho que eu tenho treinado ano após ano os vários profissionais, né? Sempre no primeiro e segundo semestre a gente faz uma turma de básico, intermediário e avançado, são cursos de 1 dia e meio, né? Uma sexta-feira das 9 às 17 e sábado das 8 à 1, com um intervalo de 1 mês para cada módulo. Por quê? Porque você faz tarefas entre os módulos. O rico do curso é isso. Você aprende o teórico, você aprende na prática, com os exercícios práticos, mas depois, em grupo, você faz tarefas também práticas para você sentir. Eu falo que entrevista motivacional é como aprender a dirigir um carro, né? Depois que você faz a autoescola ou recebe a carteira de habilitação, não dá para dizer que você sabe dirigir. Você vai aprender a Colocar na dirigir depois que você prática. treinar muito, Uhum. né? É. Então, os cursos de formação têm um pouco essa vertente. Não, muito legal. Nossa, já deve ter formado aí, já chegou em umas 1.000 pessoas dos Ainda cursos. não, estamos em 500 e poucos, quase 600 profissionais, né? Não chegou a 1.000, Ah, porque ainda a entrevista motivacional é muito nova. E o hum. nome não é muito feliz, né, João? Porque às vezes as pessoas Uhum. acham que o nome é assim, uhul, vai falar só as coisas que tem de bom. E é pelo contrário, né? Assim, a gente vai trabalhar o positivo, sim, mas vai trabalhar o negativo de modo que a pessoa mude. E isso para qualquer profissional. Às vezes eu sou até criticada um pouco pelos colegas da psicologia que falam assim, mas você ensina psicoterapia para quem não é psicólogo, para quem não é psiquiatra? Eu falo, eu não ensino psicoterapia,
eu ensino as pessoas a conversarem sobre mudanças, né? Porque assim, Sim, o enfermeiro vai se deparar com uma pessoa que precisa mudar, um assistente é, social vai se deparar com uma pessoa que precisa mudar. Um dentista, né? Eu tenho alunos que são, né, da área de odonto que fazem materiais lindos. E isso não quer dizer que um está entrando na área do outro, porque às vezes o bom dentista, quando ele conduz bem o tratamento, ele consegue encaminhar para a psicoterapia, uhum, isso é uma coisa que a né? gente São tem. saberes diferentes. A pessoa, de repente, até cria uma confiança com o profissional de saúde, cria uma abertura, né, e dilui aí uma resistência que ela tinha para ir procurar uma psicoterapia, que era algo que ela precisava, por exemplo, né? Não é o que o dentista vai fazer, mas ele consegue ajudar aquela pessoa a se encaminhar para o melhor cuidado que ela precisa, né? Exato, exato. E aí eu queria, não sei se você puder trazer alguns exemplos aí, eu também do que eu fui estudando, né? Eu vi que a entrevista motivacional começou ali muito na área do alcoolismo, né? Mas aí ela foi se expandindo para nutrição, para atividade física. Tem até um livro que é sobre treinadores e entrevista motivacional, né? Para atletas e tudo mais. Então eu queria que você falasse um Isso. pouquinho das áreas, das pessoas que vão lá na sua formação e se trouxer alguns exemplos aí. Porque o que eu ouço muitas pessoas falando assim, eu tenho muita dificuldade de iniciar essa conversa, né? Porque às vezes vem alguém obrigado, né? Vem, assim, porque a esposa falou, ó, tem Isso. que passar lá no nutricionista, não sei o quê, que você tá ruim, tá estressado, precisa melhorar. E aí chega e a pessoa não quer conversar, né? Como é que a entrevista motivacional ajuda nesses casos, né? E de profissionais diversos que não têm uma formação em psicologia, né? Que é uma formação muito diferente, né? Muito Uhum, mais uhum. técnica. Mas é o que eu sempre digo, você não precisa ter uma formação em psicologia. Entrevista motivacional é melhorar aquilo que você mais faz, né? Então, assim, se você é um médico, se você é um educador físico, se você é uma nutri, você vai comunicar o seu saber, o seu ofício, mas de um jeito diferente, né? E esse jeito empodera, né? Esse jeito faz com que as pessoas mudem. Eh, Durante todos esses anos, né, mais de 10 anos aí atuando com o treinamento de profissionais, eu recebo a grande maioria, é certo, são psicólogos e psiquiatras, mas já recebi muitos fisioterapeutas, muitas nutricionistas, enfermeiros, ATs, conselheiros, educadores físicos, muitos educadores físicos, né? Porque, por exemplo, no esporte, tem um livro recente publicado do Miller, que você até citou, né? Assim, o esporte é um estilo de vida, é uma mudança grande que a pessoa faz. Ela tem que abrir mão de várias coisas da vida dela para se dedicar àquilo. E isso pode sim fazer chegar numa alta performance, mas pode adoecer. O risco de adoecimento é É, tamanho, a gente vê na mídia, né? sim, sim. Então, a entrevista motivacional ela começa na área da saúde, tanto é que a primeira edição era voltada só para a área da saúde, e na segunda edição eles já começam a ampliar, e ampliou muito para a área de assistência social, na área de justiça, né? Eu tenho muitos profissionais também da área de mediação, da área de justiça, que vêm fazer o curso, né? Da área de educação, tem trabalhos lindos, livros maravilhosos, né? Trabalhando com dificuldade de aprendizagem, né, com a prevenção no ambiente educacional e o esporte, né, e o esporte. Então, ela vai ter um olhar muito amplo para várias áreas aí da vida do ser humano. Então, é fascinante. E como que você sente essa evolução, assim, quais que parece que são as dificuldades, assim, os vícios, as armadilhas aí que a gente acaba, quando a gente começa a estudar na teoria, de repente a fazer um curso, e aí começa a tentar fazer na prática, e o que o pessoal mais fala, assim, que, nossa, isso aí eu não consigo fazer, isso é muito difícil, eu não Essa é uma entendo. pergunta boa, João. Essa é uma pergunta muito boa. É, principalmente escutar. Eu falo que assim, nunca nós estivemos numa era
numa fase da humanidade onde se comunicar foi tão fácil. Você tem acesso a tudo em tempo real, né? Assim, o nosso problema não é mais comunicação, né? Até pessoas de baixa renda têm como se comunicar com o celular, né? A Uhum. comunicação é ampla, só que as pessoas não escutam, né? Elas se comunicam, escutar é diferente, né? Assim, uma coisa é você ouvir, ouvir todo mundo ouve, né? Um dos nossos sentidos, mas escutar de corpo e alma, né? Basta a gente ver, às vezes, quando uma pessoa coloca algo numa mídia social e todo mundo vira uma comoção, né? Nossa, como que fulano falou isso, fulano falou aquilo, e de repente a pessoa está falando de uma dor da vida dela, né? Então, escutar é você entrar com a tua neutralidade, entender qual é a dor do outro, para daí poder ajudar esse outro a superar ou pelo menos encontrar um caminho para poder amenizar aquela dor. Então, acho que a primeira dificuldade é escutar. A segunda é falar menos. Porque para escutar você tem que falar menos, Uhum. né. E para falar menos, a dica básica é fazer menos perguntas, né. Isso é algo muito comum nas turmas de formação, né, que os alunos falam assim: "Nossa, mas é muito difícil eu ficar sem fazer perguntas", né. Eu falo assim: "Pelo menos tenta, né, entra num atendimento e fica de 5 a 10 minutos sem fazer uma pergunta". Vocês vão Nossa, ver o uma quão tortura. desafiador é É, tortura. Porque nós somos criados, isso em todas as profissões, hein? Todas as profissões que nós falamos aqui, nós somos criados a fazer pergunta seguida de pergunta. E quando você sim. faz pergunta seguida de pergunta, chega um momento que o outro está satisfazendo uma curiosidade sua. Não necessariamente ele está falando daquilo que ele precisa falar. Quando a gente deixa espaço para ele falar daquilo que ele precisa falar, você está escutando. Essa é a diferença. É. Nossa senhora, já foi uma aula aqui. Só nessa pergunta já foi uma aula. Obrigada, Ai, João, ai. obrigada. Tá Que bom. muitas pessoas se interessem pela entrevista motivacional, né? Sim, E sim, aí, se você me permite até deixar o meu site, né? claro. Que é Neliana Figlier, figle.com.br. Lá vocês vão ter acesso a muitos materiais. No blog, eu sempre estou postando vários materiais ali, dos autores mesmo, né, como uma forma de veicular a mensagem, e tem os cursos de formação. Tem alguns livros que, assim, para quem não conhece entrevista motivacional, eu sempre recomendo. Tem 2 livros em especial, João, que eu tive a honra também de fazer a revisão técnica da tradução, né. Um deles é Pensando Melhor, como a ambivalência molda as nossas vidas, né, não sei se Sim, você conhece, conheço do Miller esse, é né? do Miller, esses 2 Hum. livros que eu vou citar são do Miller. O Miller está numa fase, assim, acho que talvez pela idade ele fala isso, que ele está tentando deixar o mais simples possível, então ele está escrevendo livros para o público leigo. Só que assim, para Interessante. quem conhece entrevista motivacional, é uma aula. E É. para quem não conhece, abre caminhos. Então, assim, o Miller escreve de uma forma muito didática, muito simples, ele é muito simples, né? Ele é muito didático, uma Uhum. pessoa iluminada. E aí ele escreve esse livro que vai mostrar como as pessoas mudam, né? Assim, o poder da ambivalência, como a ambivalência empodera, como a ambivalência adoece, né? Então, mostrando casos clínicos, exemplos de vida, do dia a dia, às vezes até pessoais, bem Interessante. legal, bem Legal, legal. legal. Uhum. E o outro livro são 8 Caminhos para a Esperança. Esse livro Interessante. é Esse eu não lindo. conheço, esse eu não conheço Nossa, mesmo. esse livro é lindo, João. Acho que assim, eu sou suspeita a falar tudo que o Miller e o Honig, né, publicam, eu estou atrás para ler, para estudar. Agora, de tudo que eu já li, inclusive eu posso dizer na psicologia, o 8 Caminhos para a Esperança é um livro maravilhoso, porque por décadas, né, a gente sempre estudou muito a desesperança, que é Sim. aquilo que Uhum. é a principal causa da depressão, né? É.
E o Miller traz o questionamento: tudo bem, é importante a gente estudar a desesperança, mas por que que a gente não estuda o que pode criar esperança? Um olhar positivo, construtivo, né? Construtivo. Olha, E aí ele vai elencar os 8 caminhos, né, que fazem com que uma pessoa vá buscar esperança. É muito lindo esse livro, vale a pena. que bom. Nossa, Eli, eu quero agradecer essa nossa conversa aqui. Agradecer muito, já foi uma aula, né? E fazer o convite para você que está assistindo, escutando aqui, que a Neliana vai estar no nosso simpósio no dia. Vamos ter o nosso simpósio sobre mudança comportamental, bem-estar e saúde, né, da Escola Maruna, no dia 28 e 29 de novembro. No dia 29, a Neliana vai estar lá para dar uma outra aula aí para a gente sobre entrevista motivacional. Eu vou estar lá com ela. Então a gente espera que vocês possam participar. Entrem no site, tem muito material. Eu acompanho o blog da Neriana também. É ótimo também para a gente conhecer, para a gente começar a se informar, para a gente aprender mais. Mesmo depois que a gente faz o curso, a gente aprende mais. E vale muito a pena. Muito obrigado, Neri. E a gente Eu se que encontra e a gente agradeço, segue conversando. Obrigadão. eu que agradeço e espero vocês no congresso, vai ser ótimo, não percam. Obrigado, Nelly. Um grande abraço. Obrigada.